Fala galera, tudo jóia? Professor Eduardo, professor de Física. Vamos lá. Pessoal, demorou um pouquinho, né? Mas não tem hora, né? Não dá pra ficar empurrando com a barriga sempre. Então chegou o momento da gente trabalhar, né, os gráficos do mu, ou seja, os gráficos do movimento uniforme. Tudo jóia? Então, pessoal, a primeira coisa, né, a gente precisa entender é que dado uma equação, né? Dado uma equação igual essa, por exemplo, a gente tem que lembrar do nome dessa equação, né? Ou seja, equação horária da posição. Ou seja, a partir dessas quatro letras, né? A gente tem que saber interpretar o que essas letras significam, né? Então, olha só. Eu tenho espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, na verdade, aqui, eu tenho o espaço variando com o tempo, tá? Então, eu tenho duas variáveis. Mesmo que eu tenha quatro letras, eu tenho duas variáveis, ou seja, eu tenho duas ali que não mudam, que são constantes, tudo bem? Ou seja, a minha posição inicial e a minha velocidade também, né? No movimento uniforme, a velocidade é constante, tranquilo? Olha só, o termo que a gente chama independente, né? O termo que está sozinho, ele representa a posição inicial. Então, nesse nosso exemplo, né, o 20, né? Ele representa, né, a posição inicial. Beleza? E o termo que acompanha a velocidade, né, que acompanha o tempo, é a velocidade. O termo que está junto com o tempo é a velocidade. Tá? Então, nesse nosso exemplo, né, a velocidade, por exemplo, é de 4 metros por segundo. Tranquilo? Então, 4 metros por segundo significa que a cada segundo o corpo aumenta 4 metros. Nesse exemplo, né, que a velocidade é positiva, né? Então o corpo está ganhando 4 metros a cada segundo. Né? Uma taxa de deslocamento por tempo. Por isso que se chama função horária, né? Que é uma função do espaço com a dependência do tempo. O espaço mudando com o tempo, beleza? Então o exemplo do exercício é que a cada segundo o corpo ganha, né, aumenta 4 metros, tudo bem? E esse espaço inicial é exatamente aquela posição inicial, eu inicio daquele ponto de partida, tudo jóia? E a partir daquele ponto, por exemplo, se eu partir do posição 2, se eu estou com uma taxa de 4 metros por segundo, né, 2 a 1 segundo que passa, eu vou aumentar mais 4. Tá? Então assim vai aumentando cada vez mais 4. No primeiro segundo eu estava no 2, fui para o 6, depois eu vou para o 10 e assim vai, tudo bem? 14, tranquilo? Tá? Então esse é muito importante. Beleza. Segunda coisa é a gente saber interpretar essa equação, tá? Tem muitos alunos que sabem que o comportamento de uma função linear, né, ou seja, né, o espaço está variando com o tempo e quando não tem nada o expoente aqui é 1. O gráfico é uma reta. Mas um outro jeito de olhar é como se fosse uma fotografia, né? Você analisar uma fotografia. Então, para isso, a gente precisa escolher alguns valores, tá? Eu sei que o espaço varia com o tempo, então vamos fazer uma tabela, tá? Para entender melhor como, né, que esse espaço varia em função do tempo, beleza? Então vamos lá. Se eu falar assim, ó, quando o tempo for 0, ou seja, eu vou começar agora, pum, né, no instante 0, a minha partícula está, né, quando o tempo é igual a 0, na 20, beleza? Multiplico 4 vezes 0 é 0, vai sobrar só o 20, né? Ou seja, quando o tempo é 0, ele está exatamente na posição inicial, ou seja, né, no meu marco 0. Tudo bem? Então vamos lá. Quando o tempo for igual a 1, então olha só, né? Se eu sei que a velocidade não muda, né, e a taxa com que esse corpo está aumentando a sua posição é de 4 metros a cada segundo. Então, um segundo que passa, o corpo vai estar 20 mais 4, né? Então vai estar na posição de 24 metros. Beleza? Então, se aumentar mais um pouco, 2, né? No 2 segundos, né? Vai aumentar, 24 vai aumentar mais 4, então vai ser 28. E assim vai, tudo bem?
Então, com essas informações, né, eu coloquei 3 pontos aqui, mas poderia ter mais, beleza? Mas vamos colocar só esses aqui pra gente entender. Então, olha só, quando o tempo é zero, ele está na posição 20. Vamos colocar que o 20 é mais ou menos aqui, tudo bem? Tranquilo? Então, quando se passar 1 segundo, eu vou distanciar um pouco esse 1 aqui, só para ficar mais claro, né, o visual do gráfico. Quando se passar 1 segundo, ele vai andar 4 metros, ele vai para 24. Tá? Então, a gente faz o segmento aqui para saber exatamente a posição. 24, tá? Quando se passar mais 1 segundo, 2, né? Vamos só mais ou menos aqui para não ficar tão foda também, né? 2 segundos, ele foi lá para 28. Ele andou mais 4 metros a partir da posição inicial. Beleza? Então, mais ou menos aqui. 28. Tudo bem? Então, olha só. Se a gente traçar uma reta, né? Olha só, se a gente ligar esses pontos, a gente vai ter um gráfico, né, linear. Tudo bem? Então, todo gráfico, né, de uma função do primeiro grau, ou seja, de uma equação do movimento uniforme, o gráfico é uma reta. Tudo bem? Claro, tem que ter o cuidado que aqui o espaço está aumentando conforme o tempo aumenta. Beleza? Por quê? Porque a velocidade é positiva. Esse movimento a gente caracteriza como um movimento progressivo. Tudo bem? Tá? Se a inclinação fosse contrária, né? Por exemplo, então olha só. Agora eu tenho uma equação que é S igual a 2 menos 3t. A gente pega como base a nossa função horária da posição, tá? Onde o espaço inicial é o termo independente, tá? Aqui o termo independente é 2. Então, esse é o nosso espaço inicial. E a velocidade é o termo que acompanha o tempo, né? E o termo que acompanha o tempo na nossa equação é menos 3 metros por segundo. Só o que isso significa, né? Significa que a cada segundo que passa, o corpo se desloca 3 metros, só que agora no sentido contrário à trajetória, tá? Geralmente a gente orienta a trajetória positiva para a direita, quando for para a esquerda, a gente adota como espaço, né, negativo. Tudo bem? Então, olha só. Vamos construir esse gráfico. Vamos dar alguns valores. Quando o tempo for igual a zero, quanto que vale a posição? Então, quando o tempo é igual a zero, a posição é igual a 2, né? Ou seja, está na posição inicial, no tempo igual a zero. Quando o tempo for igual a 1 segundos, se a cada segundo que passa o corpo vai se deslocar 3 metros agora no sentido contrário, vai ficar menos 3, né? Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 2, ele vai estar na posição de menos 1. Beleza? Tudo aqui é metros, tá? Aqui é segundos. Tá, vamos colocar mais um ponto aí. Quando o tempo for igual a 2 segundos, quando se passar 2 segundos, qual a posição que esse corpo vai estar? Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, mais 2 vai dar menos 4 metros, tudo bem? Então, olha só, a gente dá para perceber que cada segundo que passa, ele vai se deslocar 3, só que no sentido contrário. Ele estava no 2 positivo, ele voltou esses 2 e depois voltou mais 1. Então, ele parou na posição de menos 1 metro. Tá? De menos 1 para menos 4, ele percorreu 3, né? Só que no sentido contrário ainda. Tudo bem? Beleza? Fazendo uma projeção do espaço em função do tempo, tá? A gente vai perceber o quê? Agora vai ter um eixo abaixo aqui. Quando o tempo é igual a zero, ele está na posição inicial, 2, beleza? Quando o tempo é igual a 1, vou colocar 1 aqui mais ou menos, ele vai estar na posição de menos 1, tá? Tá muito fora aqui mais ou menos, né? Menos 1. Quando ele estiver no tempo igual a 2 segundos, ele vai estar na posição de menos 4. Beleza? E assim vai. Então, a gente ligar os pontos, a gente vai ter uma inclinação agora negativa, né? Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Né? Eu posso ter um movimento progressivo, ou seja, né,
o corpo está a favor da trajetória, seu espaço está cada vez aumentando conforme o tempo passa, ou eu posso ter o meu movimento retrógrado, né? Conforme o tempo aumenta, agora as distâncias vão diminuindo. Tudo bem? Eu vou dar mais um exemplo, tá? De um movimento agora que seria assim, ó, de uma equação que seria 12t. 12t, tá? Então olha só, não tem posição, né? A posição inicial aqui é 0. O espaço inicial é 0, não tem nada, é 0, beleza? E a velocidade é o termo que acompanha o tempo. A velocidade é 12 metros por segundo. Então o que está acontecendo nesse problema, né? Se a gente fizer um gráfico de espaço em função do tempo, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, né? Então o espaço inicial é 0. Conforme o tempo aumenta, né? Ó, o tempo for 1, o tempo for 2, né? Agora a posição está aumentando, a cada segundo que passa, ele parte da posição inicial, cada 1 segundo, né, ele aumenta em 12 metros. Então, 1 segundo, né, quando o tempo é 0, ele está na posição de 0, né, está no marco. Quando se passar 1 segundo, ele vai estar em 12. Quando se passar 2, ele vai estar em 24, vai dobrar, certo? E assim vai, ele vai aumentando cada vez mais em 12 metros, beleza? Fazendo esse gráfico, a gente vai ter uma reta também, partindo da origem. Beleza, pessoal? Eu vou montar um quadro aqui agora, tá? Um quadro para deixar bem resumido a nossa aula de hoje, beleza? Então, pessoal, só para fechar, tá? Deixar bem resumidinho para vocês. Olha só. Os gráficos do movimento uniforme. Se eu tenho o gráfico de velocidade em função do tempo, no movimento uniforme a velocidade é constante, tá? E diferente de 0, beleza? Então, se o movimento for progressivo, a velocidade é positiva, né? E constante, ela não muda, né? Conforme o tempo passa, a velocidade é sempre a mesma, beleza? Se for 2, sei lá, é sempre 2 metros por segundo, beleza? Se agora a velocidade for negativa, né, o movimento é retrógrado, tudo bem? É contrário à orientação, então vai ser uma velocidade abaixo do 0, né? Sei lá, se fosse menos 2, seria o menos 2, né, contrário à trajetória, tudo bem? Constante, o valor não muda de maneira alguma. Beleza? E se a velocidade for 0, tá? Eu tenho uma reta exatamente em cima da origem, tá? O corpo está parado, tudo bem? Tem um repouso. Então, movimento progressivo, tá? Retrógrado. E aqui é o repouso, beleza? Pessoal, e agora se for um gráfico de espaço em função do tempo. Beleza, se for um gráfico, né, que a velocidade é positiva, o gráfico é linear, né, uma reta crescente, tudo bem? Ou seja, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, tudo bem? Agora, se eu tiver uma inclinação decrescente, a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, tudo bem? E se eu tiver, por exemplo, né, o corpo que ele está sempre na posição de 5 metros, tá? Então, conforme o tempo passa, ele sempre está na mesma posição, concorda? Então, ele está em repouso também. Beleza, galera? Então, ó, se esse conteúdo está ajudando a vocês, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com a galera, beleza? Valeu, obrigadão, hein?